Capítulo 5. Da falsidade. Artigo 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Pena. Sendo documento público, reclusão, de 2 a 6 anos, sendo documento particular, reclusão, até 5 anos. Parágrafo 1º. A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. Parágrafo 2º. Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante. Artigo 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena. Reclusão, até 5 anos, se o documento é público, reclusão, até 3 anos, se o documento é particular. Artigo 313. Emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar, ou se o fato atenta contra a administração militar. Pena. Reclusão, até 5 anos. Parágrafo 1º. Salvo o caso do artigo 245, é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia de dívida. Parágrafo 2º. Ao crime previsto no artigo aplica-se o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 240. Artigo 314. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função, ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Pena. Detenção, até 2 anos. Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é praticado com o fim de lucro ou em prejuízo de terceiro. Artigo 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores. Pena. Acominada a falsificação ou alteração. Artigo 316. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Pena. Reclusão, de 2 a 6 anos, se o documento é público, reclusão, até 5 anos, se o documento é particular. Artigo 317. Usar. Pena. Detenção, até 6 meses, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano ao outrem. Pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave.